Olá, hoje nós vamos falar sobre o filme Matilda de 1996, que tem a direção por Danny DeVito. Também tem o livro de Roald Dahl. E essa é a minha visão sobre o filme. Que a Matilda é um filme sobre superdotação. A Matilda ela tem uma família disfuncional. O pai de Matilda é um picareta. Ele pega carros com peças roubadas, peças antigas, as reforma de forma negligenciada para vender como se fosse o preço de uma peça nova. Ele volta a quilometragem dos carros para vender pelo preço de um carro 0 km. A sua mãe é obcecada por bingos, coisas materiais. A Matilda é negligenciada e desenvolve a sua própria independência. Matilda vai à livraria, os livros a confortam, ela aluga livros. Enquanto as crianças correm no parque, Matilda lê livros. Matilda está lendo um livro de Ivanhoe, escrito por Sir Walter Scott, ou seja, não é um livro infantil, é um romance. A Matilda questiona o seu pai sobre um cálculo. E ele diz que quando uma pessoa é má, ela deve ser castigada. Isso é importante porque Matilda utilizará isso como seu critério de moral. Ele deveria ter dito quando uma criança é má, para poder se colocar em uma condição de superioridade em questão da Matilda, né? Mas como ele disse, uma pessoa ela vai tomar isso para a sua vida. Então, como o pai dela é uma pessoa ruim, ela o irá castigá-lo. Matilda vai sabotar os seus cremes e os seus acessórios. O seu pai vai a repreender porque ela vai estar lendo em vez de estar vendo televisão. Há um culto à televisão por parte da família de Matilda, seu pai principalmente. Então ele vai rasgar as páginas de seu livro e para quem ama ler sabe que isso é extremamente traumático. Ele vai a obrigar a assistir. A Matilda vai manifestar os seus poderes explodindo a televisão. Matilda é telecinética e ela não sabia disso. O seu pai vai conversar com a diretora da escola, sendo que Matilda tinha pedido para ser matriculada em uma escola antes. Seu pai disse que ela não seria matriculada, não deram muita atenção para ela, os pais dela não sabiam nem a idade dela direito. Só que quando Matilda passa a causar problemas porque está lendo em casa e acaba explodindo a televisão, sendo que eles não têm noção que ela tem esse poder, e ela também nesse momento não tem essa noção, ele vai até uma escola que tem uma diretora extremamente problemática. E ele vai conversar justamente com essa diretora. Provavelmente porque eles se identificam, eles devem ter uma equiparação de caráter aí. O caráter dela duvidoso também se junta com o dele e assim eles conseguem se entender melhor. Por isso que ele vai justamente até ela. E aí ele vai matricular a Matilda na escola, vai agradecer muito a ele, mal sabia ela, né? E aí matricula não porque ela queria, mas para se livrar dela, coisa que acontece muito na época que vivemos, né? As pessoas colocam o filho em escola ou dão um celular para... os negligenciam, né? A diretora ela comete diversos abusos morais, que é a Trunchbull, a diretora da escola, e agressão contra crianças. Uma das crianças chega a dizer que não contaria aos pais porque eles não acreditariam nela. E em contrapartida, o extremo oposto da Trunchbull é a professora Honey. Essa professora ela pratica educação positiva e humanizada. Ela nota a excepcionalidade de Matilda no seu primeiro dia de aula. É importante nós destacarmos que no quadro está escrito Palavra do dia, borboleta. Acredito que referente à transformação. A senhorita Honey tem um passado complicado. Enfim, ela fala sobre multiplicação, explica para Matilda que ela pode ter dificuldade com multiplicação, pois a sala está mais avançada do que ela. E a Matilda surpreende fazendo um cálculo que a Honey precisa fazer no papel. Ela fez de cabeça. E aí, a Honey nota a excepcionalidade de Matilda, vai falar com a Trunchbull, só que vai falar que a Matilda é avançada,
Só que a Trunchbull entende que ela está reclamando das crianças, do comportamento das crianças, que ela é incapaz de lidar com as crianças são muito bagunceiras, porque é essa visão que ela tem dos alunos. A Trunchbull, que é a diretora, tem essa visão negativa dos alunos. E nem leva a opinião da Honey em consideração, nem a escuta direito. A professora faz o seguinte, ela vai visitar a casa de Matilda e vai falar com os pais dela sobre o futuro de Matilda, a respeito de faculdade. A mãe de Matilda dirá que a professora não chegou a lugar nenhum porque ela se preocupou em estudar. E o pai dela vai falar que os estudiosos são um bando de hippies e pessoas que têm ideias desconexas e que eles que são espertos, que gostam de ver televisão e utilizar de coisas ilícitas, né? Aí o que a professora da Matilda vai fazer? Ela vai deixar um livro escondido na casa da Matilda, de modo que a Matilda veja os seus pais não, para que ela possa estar estudando escondido. A Trunchbull vai contestar um aluno, fazendo uma espécie de tribunal, porque ele teria comido seu bolo escondido. E ela vai fazer com que a cozinheira, que é extremamente anti-higiênica, passa a mão no nariz, coça suas nádegas, ela traga o bolo, que é justamente um bolo de chocolate, enorme, e faça o garoto comer até a exaustão. A Matilda, ela vai incentivar esse menino a continuar comendo e ela vai acabar gerando um movimento contra o abuso que a Trunchbull está fazendo com o garoto. Ela vai acabar incentivando a autoridade do menino, levantando a moral dele. Aí o que a diretora vai fazer? Esse jovem, ele vai levantar o prato do bolo como se fosse um troféu, enquanto ele é ovacionado pelos outros alunos, eles estão lá torcendo por ele. A diretora pega esse mesmo prato que ele levantou e quebra na cabeça dele. Aí essa diretora vai à sala da Honey e quando ela vai, provavelmente para uma espécie de inspeção, de avaliação, a Honey pede que os alunos escondam os seus trabalhos criativos, que é uma forma deles se protegerem. Enquanto professora Honey ela estimula a criatividade dos alunos e vê a aprendizagem como uma forma de desenvolvimento do caráter, de expressão das características íntimas, intrínsecas e da essência das crianças, a diretora Trunchbull vê a educação como controle. Então, enquanto Honey utiliza de liderança, que a gente vai falar por meio de Max Weber, da liderança carismática, ou liderança, por exemplo, se eu não me engano deve ter essa denominação também, a Trunchbull utiliza da liderança autoritária. E isso é péssimo, porque as crianças têm medo dela, não conseguem se expressar adequadamente, e ela só utiliza da educação como controle. Quando a Trunchbull entra na sala, o filme vai focar no quadro que diz: If you are having fun, you're not learning. Se você está se divertindo, você não está aprendendo. Frase essa que provavelmente a Trunchbull mandou gravar no quadro, pois não é uma frase que foi escrita, mas um pedaço de madeira pintado acima do quadro com essa frase. E aí Matilda vai manifestar os seus poderes de novo. Sua amiga tinha achado uma espécie de salamandra, um anfíbio, talvez um anfíbio, né? Num mar, num rio ali perto, e levou para a sala de aula. Esse anfíbio acabou que estava dentro do copo d'água que Trunchbull vai tomar. As crianças começam a achar graça. E a Matilda manifesta os poderes mais uma vez com a Trunchbull, fazendo com que essa salamandra, com esse anfíbio, vá parar em sua roupa. Após esse episódio, a Honey convida a Matilda a fazer uma visita em sua casa. Chegando lá, a Matilda questiona: minha nossa, por que tem um balanço? E a Honey começa a falar: não, eu era... Quando ela fala de uma maneira
implícita sua história. Ela fala que tinha uma menina que morava aqui, que era muito feliz, mas ela está falando de si, da sua tia, que a gente descobre ser a diretora Trunchbull, e de seu pai, que morreu misteriosamente, mas que até Matilda e a Honey desconfiam que foi a Trunchbull que o assassinou. Então ela diz que o seu pai morreu misteriosamente, a menina cresceu, saiu da casa da tia, mas as suas coisas de quando era criança ainda estão na casa da tia. A tia dela, que é a Trunchbull, ela tem aquele arquétipo do bárbaro, né? Ela é uma mulher que parece ter até poderes sobrenaturais, como o de super força. Ela consegue sentir o cheiro de algo e captar, sempre de forma muito animalesca, representada de uma forma animalesca. Ela consegue sentir o cheiro da Matilda no laço que ela sem querer deixou cair em outra situação. Ela avança para cima das crianças como um touro. Ela lança crianças pelos ares. Então ela é muito representada de forma animalesca e com uma força sobre-humana. Mas ela tem medo de gatos pretos, ela é supersticiosa. Ela tem medo de coisas espirituais. E a Matilda incentiva a Honey a ir até a sua antiga casa, que explica que o pai dela chamava Magnus, que a chamava de Abelhinha. E aí ocorre uma perseguição por meio da Trunchbull, a qual Matilda e Honey vão se esconder. Aí nós vemos de novo a diretora comendo bolo de chocolate em sua casa, mais uma vez confirmando que é o seu sabor favorito. Ela tira o cadeado na mão, ela não utiliza um quebra-cadeados, ela arranca cadeados, mais uma vez afirmando esse caráter sobrenatural dela. É uma pessoa instável e descontrolada. A mãe de Matilda, enquanto isso, está se insinuando para os investigadores da polícia que estão investigando o pai de Matilda devido à sua receptação de peças roubadas e também comercialização e adulteração de peças roubadas de carro. A Matilda o tempo todo diz que eles são da polícia, porque a Matilda já notou que eles são investigadores muito antes, desde a primeira aparição deles. Mas fato esse que é ignorado pelos seus pais. Matilda percebe que os seus poderes telecinéticos são estimulados por emoções. Primeiro, em especial, a raiva, quando seu pai começa a insultar. Ela nota que quanto mais seu pai a insulta, mais seus poderes começam a se manifestar. Depois, a Matilda aprende a controlar os seus poderes por meio da alegria, dançando na sua sala. O seu irmão, curiosamente, a chama de obtusa, o que seria comparável a ignorante, burra. A Honey diz para Matilda não entrar de novo na casa da Trunchbull. Porém, a Matilda utiliza os seus poderes para conseguir pegar a boneca da Honey que estava lá. Ela diz que ela não deveria entrar na casa, mas a Matilda tem poderes telecinéticos, coisa que Honey ainda não acreditava. Matilda tinha dito para ela que tinha poderes, mas ela achou que era coisa de criança, coisa da imaginação dela. E neste momento, o seu laço se desprende do seu cabelo, da Matilda, porque estava vendo uma ventania muito forte. E esse laço voa até a Trunchbull, chegando até o carro dela, ao qual ela vai cheirar e saber que é da Matilda. Antes disso, Matilda tinha causado uma espécie de poltergeist na casa, insinuando que o Magnus estaria fazendo uma assombração com a Trunchbull, uma espécie de vingança, para amedrontar a Trunchbull. A Trunchbull ela tem ataques de raiva gratuitos na cena da escola, quando ela retorna à escola, indagando de quem era aquele laço e querendo punir a Matilda. A Matilda agora tem controle sobre seus poderes. A Trunchbull vai ter os seus ataques de raiva gratuitos para cima de qualquer criança, independente de qualquer coisa, e aleatórios. A Matilda vai causar outra espécie de poltergeist. E no final a Trunchbull vai ser expulsa da escola pelas crianças. A Honey vai voltar a morar na sua casa antiga.
A Matilda pede para ser adotada pela Honey e seus pais concordam. E no final do filme diz o seguinte: Matilda nunca mais precisou usar os seus poderes. Qual é... O livro é de Roald Dahl, se eu não me engano. Qual é a conclusão que podemos tirar disso? Matilda, acredito que seja uma expressão da superdotação, mesmo que de forma não intencional. Matilda tem um alto senso de justiça. Matilda tem capacidades que excedem os de outras crianças. Matilda busca sempre ler, tinha o interesse de ler, era diferente de sua família. Só que os poderes de Matilda, na verdade, eles são uma expressão da justiça, acredito eu. Porque com essa frase, e Matilda nunca mais precisou utilizar seus poderes se manifestavam quando? Quando adultos utilizavam de sua autoridade. Seu pai, em alguns momentos, fala para ela: eu sei porque eu sou mais velho que você, você é burra, eu sei, eu posso mandar. Então, sempre utilizando essa autoridade do adulto. A diretora, utilizando a autoridade de seu cargo, também de sua força, de suas outras capacidades. E o poder de Matilda se manifesta como uma forma de fazer justiça por uma criança que, em teoria, é frágil. E também fazer justiça por um adulto. Matilda, ela expressa a criança que é livre e autossuficiente. Matilda seria a nossa criança interior que teve a quem a proteger. Enquanto Honey foi uma criança que não foi protegida. E se tornou uma professora, uma adulta que buscava incentivar outras crianças a terem uma infância digna, coisa que ela não teve. Matilda, em alguns momentos, incentiva a sua professora, mas Matilda não está falando com a sua professora. Matilda está falando com a criança interior machucada de Honey. Então, Honey tem medo até de entrar na sua casa, que é sua por direito, por causa de sua tia, que provavelmente assassinou seu pai. Então, Matilda vem muito como essa força. Matilda é a criança interior que não precisou ser curada, porque ela não foi machucada. Honey é a criança machucada, curada pela criança sadia que Matilda é. E no final, Matilda se torna sua filha adotiva, porque elas têm muito em comum. Diferença essa que havia entre os pais de Matilda, entre sua família no geral, até seu irmão a considerava burra, e ela. E é isso.